Um mestre é um personagem que serve para guiar o protagonista até sua melhor versão. Há um caminho que o deixe mais forte e mais preparado para as coisas que ele antes não poderia enfrentar. Um mestre normalmente é alguém muito forte e que ajuda o personagem principal a superar sua própria força. Mas em Mob Psycho, a história é um pouco diferente. Em Mob, o protagonista Shigeo Kageyama já é a pessoa mais forte do mundo. E que jeito de fazer o Shigeo se desenvolver? Através de um mestre que é seu completo oposto, sendo a pessoa mais fraca do mundo. Bom, pelo menos na questão de poderes, porque na questão de ensinamentos, ele com certeza é o mais forte. Tudo começa quando o Mob era apenas um garoto. O Mob era apenas uma criança que tinha o poder de uma bomba nuclear. Mob não era como os outros, e ele tinha medo disso. Ele via seus dons psíquicos como uma maldição, algo que o separava dos outros, que o tornava perigoso. Então, um dia ele encontra Reigen, no momento que ele mais precisava. Reigen foi seu pilar. Ele quem o disse que seus poderes eram apenas uma característica sua, como uma habilidade, não como algo especial. Isso não era algo ruim, significava que o Mob era alguém comum. Não ser especial significava que o Mob não devia ter medo. E além de mostrar para o Mob que não tinha problema em ele não ser especial, o Reigen o ensinou a maior lição de todas, que o que realmente importa é ser uma boa pessoa, ser alguém gentil, que esse é o verdadeiro encanto da vida. Escuta aqui, só porque você tem poderes paranormais, não significa que seja menos humano. Existe gente rápida, boa nos estudos e até gente com forte odor corporal. Poderes paranormais são só outro atributo. Você tem que aceitar isso como parte de você enquanto indivíduo e seguir a vida de maneira positiva. Porque o verdadeiro encanto é a gentileza. Vire uma boa pessoa. É só isso. E mesmo com o Reigen não tendo realmente poderes paranormais e sendo um charlatão, ele é realmente uma boa pessoa. Ele sempre se preocupa com o Mob e tenta ajudar os outros, mesmo que ele receba algo para isso. O Reigen é um personagem muito complexo, porque ao mesmo tempo que nós sabemos que ele está enganando o Mob, ele é quem mais se importa com o garoto e que sempre está lá para ele. Um exemplo disso é na invasão do Covil da Garra, quando o Mob está sobrecarregado, querendo salvar todo mundo. E esgotado, o Mob faz a única coisa que ele podia. Ele entrega todo o seu poder, toda a sua confiança, para a única pessoa que lhe ensinou o que fazer com ele, pro adulto em que ele mais confiava, aquele que havia o dito que não tinha problema fugir. Naquele instante, o charlatão se torna a representação de como o Mob o enxergava. Arataka Reigen recebe um poder capaz de destruir o mundo. E o que ele faz com ele? Ele não destrói, ele não pune, ele dá um sermão. Ele acusa os vilões de fugir das suas responsabilidades, de agir como se fossem especiais e de agir como se não estivessem na vida real. A filosofia do Reigen não era inveja de quem tinha poder. Era um princípio real. Com um poder infinito em suas mãos, ele prova que sua lição sempre foi verdadeira. Não importa o quão forte você seja, se você não for uma boa pessoa, você não é nada. Eu sou uma pessoa comum, sou muito mais poderoso que você e continuo sendo um cara normal. Se quiserem vencer, tem que viver a realidade. É por aí que tem que começar. Agora, já indo para a segunda temporada, a minha temporada favorita de Mob Psycho, especialmente por causa da relação do Reigen com o Mob nessa temporada. O Mob já estava crescendo, agora ele já tinha começado a ter amigos e o trabalho como paranormal o estava atrapalhando. O Reigen sempre acabava colocando suas prioridades acima das do Mob. E após uma discussão, o garoto resolve se afastar de Reigen e do trabalho. E após isso, agora sem Mob, Reigen resolve se reerguer. Ele começa a trabalhar com as redes sociais e chega ao ponto de ser convidado para um programa famoso de televisão. Porém, esse programa tinha um intuito que o Reigen não sabia, de o desmascarar em rede nacional. E até certo ponto, tudo começa a dar errado. Colocam o Reigen para tentar exorcizar um garoto que não estava possuído. E ele, que achava ser tudo um grande teatro, havia apenas seguido com ensinação, até revelarem ao vivo que o garoto não estava possuído e chamarem Reigen de charlatão. Todos agora pensavam que Reigen era uma farsa. E vendo pelo que ele estava passando, em uma entrevista de imprensa, Mob faz alguns objetos levitarem,
fazendo todos verem o poder do seu mestre. E aqui acontece a melhor cena do anime. Mob e Reigen estavam até então brigados, e mesmo assim Mob havia ido ajudar Reigen. Reigen não sabia como encarar o Mob. Ele estava com vergonha, sem saber o que falar com seu aluno, o único com quem ele realmente se importava com a opinião e que agora havia visto tudo na televisão, de que ele na verdade era uma farsa. E quando nós pensamos que o Mob iria finalmente saber que Reigen era apenas uma fachada, ele diz que já sabia a verdade o tempo todo. Ele sabia que seu mestre era na verdade uma boa pessoa. Eu sempre soube, desde o começo, a verdadeira identidade do meu mestre é de um cara bom. E no final da obra, há mais um acontecimento. Mob salva um garoto de ser atropelado por um carro. Mas é aí que o carro o atinge, o deixando inconsciente. E fazendo algo despertar. Seu poder adormecido que simplesmente começa a destruir tudo. E depois de muitos paranormais tentarem impedir o Mob, só sobra um. Seu mestre, Reigen. E Reigen, junto com Covinhas, consegue chegar perto de Mob. E para pará-lo, ele simplesmente conta toda a verdade. Ele conta que ele nunca havia tido poderes, que ele havia enganado o Mob e que ele não entendia nada sobre poderes paranormais. Eu não tenho poder nenhum! Nunca tive nada! Era mentira. Eu menti pra você. Menti desde o começo. Tudo o que o Mob precisava era de alguém que o acolhesse e que estaria com ele, mesmo que essa pessoa não tivesse nenhum poder paranormal. Tudo o que ele precisava era de alguém que fosse uma boa pessoa. E isso o Reigen com certeza era. O homem que era um charlatão, uma fraude, que só queria se aproveitar das outras pessoas, na verdade era um cara gentil. Alguém que antes se sentia sozinho, que queria ser alguém, que se sentia frustrado, mas que agora havia se tornado alguém cercado de pessoas. Pessoas que gostavam dele como ele era, e que haviam escolhido ficar ao lado dele porque ele era alguém gentil. Bom, esse foi o vídeo. Se gostaram, compartilhem com os amigos e se inscrevam no canal. É isso, muito obrigado por terem assistido até aqui e até a próxima.